Quando pensamos em patologias nas edificações, a primeira coisa que costuma vir à mente são problemas visíveis dentro da própria construção. Um disjuntor que desarma com frequência, um equipamento que queima sem explicação ou um aquecimento inesperado em um quadro elétrico. Mas existe uma realidade mais ampla por trás desses sintomas. A verdade é que nenhuma instalação elétrica predial funciona isoladamente. Toda edificação está conectada a um sistema muito maior, um sistema nacional que gera, transporta, regula e entrega energia elétrica continuamente em tempo real. Por isso, antes de estudar as falhas que surgem dentro das edificações, precisamos compreender a anatomia desse sistema. Nesta apresentação, vamos percorrer o caminho completo da energia elétrica no Brasil, desde o momento em que ela é produzida nas usinas até o instante em que chega à tomada de uma residência. Esse olhar macroscópico é fundamental para a engenharia diagnóstica. Afinal, para diagnosticar corretamente uma patologia predial, muitas vezes é preciso entender não apenas o que acontece dentro da edificação, mas também como funciona o ecossistema energético que a alimenta. É justamente essa jornada que vamos iniciar agora. Para compreender as manifestações patológicas em instalações elétricas prediais, precisamos adotar uma postura fundamental da engenharia diagnóstica, a visão sistêmica. Isso significa que não podemos analisar apenas o ponto onde o problema aparece. Não basta olhar para a tomada, para o disjuntor ou para o equipamento que apresentou falha. Esses elementos são apenas a parte final de um sistema muito maior. A energia elétrica que chega a uma edificação percorreu uma longa jornada antes de alcançar aquele ponto específico. Ela foi gerada em uma usina, transmitida por centenas ou até milhares de quilômetros, transformada em diferentes níveis de tensão e distribuída por redes que atendem cidades inteiras. Cada uma dessas etapas possui equipamentos, controles e variáveis operacionais que influenciam diretamente a qualidade da energia entregue ao consumidor. Por isso, quando observamos um problema em uma instalação elétrica predial, é sempre importante considerar uma pergunta fundamental: será que a origem desse problema está realmente dentro da edificação? Em muitos casos, falhas de desempenho podem estar associadas a variações de tensão, distúrbios na rede ou condições operacionais do sistema elétrico como um todo. Assim, para diagnosticar corretamente uma patologia predial, o primeiro passo é compreender o ecossistema energético no qual aquela edificação está inserida. Somente com essa visão ampliada é possível realizar um diagnóstico preciso e evitar interpretações equivocadas. Para entender como a energia elétrica chega até uma edificação, precisamos primeiro compreender como funciona a estrutura da indústria elétrica. O caminho da energia, desde o recurso natural até o consumo final, é organizado em 4 grandes etapas. Essas etapas formam um sistema contínuo, em que cada parte depende diretamente da outra. A primeira etapa é a geração de energia. É nesse momento que diferentes fontes naturais, como água, vento, sol ou combustíveis, são transformadas em energia elétrica dentro das usinas. Depois vem a transmissão. Como as usinas normalmente estão distantes dos grandes centros urbanos, a energia precisa viajar longas distâncias por meio de linhas de transmissão de alta tensão. A terceira etapa é a distribuição. Quando a energia se aproxima das cidades, ela passa por subestações que reduzem gradualmente a tensão para níveis adequados ao uso urbano e residencial. A partir daí, a energia é distribuída pelas redes que percorrem ruas e bairros. Por fim, temos a etapa de comercialização e consumo. É nesse ponto que entram os medidores de energia, relação contratual com a concessionária e, finalmente, o uso da energia dentro das residências, comércios e indústrias. Esses 4 pilares, uma geração, transmissão, distribuição e consumo, formam a espinha dorsal do sistema elétrico. E compreender essa estrutura é essencial para entender como eventuais falhas ou instabilidades podem repercutir nas instalações elétricas das edificações. Tudo começa na geração de energia. É nas usinas que os recursos naturais são convertidos em eletricidade e inseridos no sistema elétrico nacional. No Brasil, a matriz elétrica possui uma característica muito particular. Ela é predominantemente hidrelétrica. Isso significa que grande parte da energia consumida no país é produzida a partir da força da água, aproveitando o enorme potencial hidráulico existente em nossas bacias hidrográficas. Atualmente, o país conta com mais de uma centena de grandes usinas hidrelétricas em operação, distribuídas em diferentes regiões.
Essas usinas transformam a energia potencial da água em energia mecânica por meio das turbinas e, posteriormente, em energia elétrica através dos geradores. Ao lado das hidrelétricas, outras fontes vêm ganhando espaço nos últimos anos. A energia eólica, por exemplo, utiliza a força dos ventos para gerar eletricidade. A energia solar fotovoltaica transforma a radiação solar em energia elétrica. Também existem usinas que utilizam biomassa, além das termoelétricas e, em menor escala, outras formas de geração. Um aspecto técnico importante nesse ponto é o nível de tensão com que essa energia é inicialmente produzida. Nos geradores das usinas, a eletricidade costuma sair com tensões normalmente situadas na faixa de 6 a 25 kV. Entretanto, para que essa energia possa viajar grandes distâncias sem perdas excessivas, ela precisa passar por transformações adicionais. É justamente essa jornada da tensão que veremos nas próximas etapas do sistema elétrico. Depois de ser gerada nas usinas, a energia elétrica precisa ser integrada a uma estrutura muito maior, Sistema Interligado Nacional, conhecido como SIN. O SIN é a grande rede, que conecta praticamente todo o sistema de geração e transmissão de energia elétrica do Brasil. Em vez de funcionarem de forma isolada, as usinas e as redes de transmissão estão interligadas em um único sistema coordenado. Esse modelo permite que diferentes regiões do país compartilhem energia entre si, aumentando significativamente a segurança e a estabilidade do fornecimento. Para facilitar sua operação, o sistema elétrico brasileiro é dividido em grandes subsistemas regionais. Entre eles destacam-se o subsistema Sul, o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, subsistema Nordeste e a maior parte do subsistema Norte. Essas regiões estão conectadas por extensas linhas de transmissão que atravessam o território nacional. Graças a essa interligação, a energia gerada em uma região pode ser transportada para outra sempre que necessário. Isso significa, por exemplo, que períodos de maior produção hidrelétrica em determinada bacia hidrográfica podem ajudar a compensar momentos de menor geração em outras regiões. Essa integração nacional é uma das características mais marcantes do sistema elétrico brasileiro e desempenha um papel fundamental na confiabilidade do fornecimento de energia. Nos próximos slides, vamos entender melhor como essa interconexão acontece e por que ela é tão importante para o funcionamento do sistema elétrico. Uma das grandes forças do sistema elétrico brasileiro é justamente a sua capacidade de interligação. As diferentes regiões do país não operam isoladamente. Elas estão conectadas por uma vasta malha de linhas de transmissão que permite que a energia circule entre os diversos subsistemas. Essa interconexão traz várias vantagens importantes para o funcionamento do sistema elétrico. A primeira delas é a possibilidade de transferência de energia entre regiões. Se uma determinada área do país estiver produzindo mais energia do que consome, esse excedente pode ser enviado para outras regiões onde a demanda esteja maior. Outra vantagem está relacionada à diversidade hidrológica das bacias brasileiras. Como o regime de chuvas varia de uma região para outra, a interligação permite equilibrar o sistema. Quando o nível de água em uma bacia está mais baixo, a energia produzida em outra região pode compensar essa redução. Além disso, a interconexão traz ganhos operacionais e econômicos. O sistema passa a funcionar de forma mais eficiente, reduzindo riscos de desabastecimento e permitindo uma melhor gestão dos recursos energéticos disponíveis. Em termos práticos, isso significa que a segurança do fornecimento de energia no Brasil depende diretamente dessa grande rede de transmissão que conecta todo o país. Mas para que essa energia possa percorrer distâncias tão grandes com eficiência, ela precisa passar por uma transformação fundamental, a elevação da tensão. É exatamente essa jornada da tensão que veremos no próximo slide. Agora vamos observar de forma mais clara o caminho que a energia percorre desde a usina até o consumidor final. Logo após ser gerada, a energia elétrica passa por uma estação elevadora. Nesse ponto, transformadores aumentam significativamente o nível de tensão. Esse processo é essencial porque a transmissão de energia em alta tensão reduz as perdas elétricas ao longo do percurso. Com a tensão elevada, a energia segue então pelas linhas de transmissão, que podem percorrer centenas ou até milhares de quilômetros, conectando diferentes regiões do país. Quando essa energia se aproxima das áreas urbanas, ela chega às subestações de transmissão, onde a tensão começa a ser reduzida gradualmente. A partir dessas subestações, a energia entra nas redes de distribuição, que levam a eletricidade para bairros, ruas e edificações.
Antes de chegar efetivamente ao consumidor, há ainda uma última transformação. Os transformadores instalados próximos às residências ou edificações reduzem novamente a tensão para níveis adequados ao uso cotidiano. É nesse ponto que a energia finalmente entra nas instalações elétricas prediais e passa a alimentar equipamentos, iluminação, sistemas eletrônicos e todos os demais dispositivos elétricos que utilizamos diariamente. Compreender essa jornada da atenção é fundamental para a engenharia diagnóstica, pois muitos problemas observados dentro das edificações podem ter origem em alguma etapa desse percurso. No próximo slide, vamos analisar outro aspecto importante do sistema elétrico, os fatores que compõem o custo da energia elétrica. Quando pensamos no custo da energia elétrica que chega até o consumidor, é comum imaginar apenas o valor pago na conta de luz. No entanto, esse valor reflete toda a complexidade do sistema elétrico que acabamos de conhecer. O preço final da energia incorpora diversos componentes que fazem parte da estrutura necessária para produzir e entregar eletricidade com segurança e confiabilidade. Um desses componentes é o custo de implantação das usinas geradoras. Construir uma usina hidrelétrica, por exemplo, envolve grandes obras de engenharia, barragens, turbinas, geradores e infraestrutura associada. Outro fator importante é o custo de operação e manutenção dessas instalações. Equipamentos precisam ser monitorados continuamente, revisados periodicamente e mantidos em condições adequadas de funcionamento. Além disso, existe o custo do sistema de transmissão, que inclui as extensas linhas que conectam diferentes regiões do país, bem como as subestações responsáveis pela transformação da tensão. Também devem ser consideradas as perdas de energia que ocorrem naturalmente ao longo das redes elétricas, além dos investimentos necessários para garantir estabilidade e confiabilidade no fornecimento. Tudo isso faz parte da estrutura que permite que a energia elétrica seja entregue de forma contínua aos consumidores. Compreender essa complexidade ajuda a perceber que o sistema elétrico não é apenas um conjunto de cabos e equipamentos, mas uma infraestrutura altamente organizada e constantemente operada para manter o equilíbrio entre produção e consumo. E é justamente esse equilíbrio que veremos no próximo slide, quando falarmos sobre uma característica muito particular da energia elétrica, ela precisa ser gerada no mesmo instante em que é consumida. Diferentemente de muitos outros recursos, a energia elétrica possui uma característica muito particular. Ela praticamente não pode ser armazenada em larga escala de forma economicamente viável. Isso significa que no sistema elétrico, a energia precisa ser produzida praticamente no mesmo instante em que é consumida. Em outras palavras, o sistema precisa manter permanentemente um equilíbrio entre geração e demanda. Se o consumo aumenta, mais energia precisa ser produzida imediatamente. Se o consumo diminui, a geração também precisa ser reduzida. Esse equilíbrio é fundamental para a estabilidade do sistema elétrico. Caso haja um descompasso significativo entre produção e consumo, podem ocorrer variações de frequência e tensão, o que pode afetar o funcionamento dos equipamentos conectados à rede. Por essa razão, o sistema elétrico é monitorado continuamente por centros de controle que acompanham a carga do sistema em tempo real. Com base nesses dados, as usinas podem ajustar sua produção para acompanhar as oscilações do consumo. Essa dinâmica torna o sistema elétrico extremamente sensível às variações de demanda ao longo do dia. E uma dessas variações ocorre em um período bastante conhecido, o chamado horário de pico. É exatamente sobre isso que vamos falar no próximo slide. Ao longo do dia, o consumo de energia elétrica não permanece constante. Ele varia de acordo com os hábitos da população, o funcionamento das indústrias, o comércio e as atividades cotidianas. Durante a madrugada, por exemplo, o consumo costuma ser relativamente baixo. À medida que o dia começa e as atividades econômicas se intensificam, a demanda por energia aumenta gradualmente. Entretanto, existe um período específico do dia em que o consumo atinge seus níveis mais elevados. Esse período é conhecido como horário de pico e no Brasil normalmente ocorre entre o final da tarde e o início da noite, aproximadamente entre 17 e 21 horas. Nesse intervalo, diversos fatores contribuem para o aumento da demanda. As pessoas retornam para suas casas, acendem a iluminação, utilizam eletrodomésticos, ligam aparelhos de televisão, equipamentos eletrônicos e sistemas de climatização. Esse aumento simultâneo no consumo exige que o sistema elétrico esteja preparado para atender rapidamente a essa demanda adicional.
Para isso, as usinas precisam ajustar sua produção e os operadores do sistema acompanham continuamente o comportamento da carga elétrica no país. A gestão desse equilíbrio é uma tarefa complexa e altamente estratégica, e é justamente para coordenar essa operação que existe uma instituição fundamental dentro do sistema elétrico brasileiro, o Operador Nacional do Sistema Elétrico. É sobre o papel desse operador que vamos falar no próximo slide. Para que todo esse sistema funcione de forma coordenada, existe uma instituição responsável por acompanhar e controlar a operação do sistema elétrico brasileiro em tempo real. Essa instituição é o Operador Nacional do Sistema Elétrico, conhecido como ONS. O ONS tem a função de monitorar continuamente a produção e o consumo de energia no país, garantindo que o equilíbrio entre geração e demanda seja mantido em todos os momentos. Para isso, o operador acompanha diversos parâmetros do sistema, como o nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas, a produção das usinas térmicas, eólicas e solares, o comportamento da carga elétrica nas diferentes regiões e as condições das linhas de transmissão. Com base nessas informações, o ONS coordena o despacho das usinas, ou seja, determina quais unidades geradoras devem aumentar ou reduzir sua produção para atender à demanda do sistema. Esse processo ocorre de forma permanente, 24 horas por dia, todos os dias do ano. Além disso, o operador também atua na prevenção de instabilidades no sistema elétrico, adotando medidas para evitar sobrecargas nas linhas de transmissão, quedas de frequência ou variações excessivas de tensão. Essa coordenação centralizada é essencial para garantir a confiabilidade do sistema elétrico brasileiro e assegurar que a energia chegue de forma contínua até os consumidores. Mas para que isso seja possível, dois parâmetros técnicos precisam ser mantidos dentro de limites muito bem definidos: a frequência e a tensão do sistema elétrico. No próximo slide, vamos entender por que o controle da frequência é tão importante. Um dos parâmetros mais importantes para a estabilidade do sistema elétrico é a frequência da rede. No Brasil, o sistema elétrico opera com frequência nominal de 60 Hz. Isso significa que a corrente elétrica alterna seu sentido 60 vezes por segundo. Embora esse valor pareça simples, manter essa frequência estável em todo o sistema elétrico é um desafio técnico extremamente complexo. A frequência está diretamente relacionada ao equilíbrio entre geração e consumo de energia, quando a demanda aumenta repentinamente e a geração não acompanha esse aumento, a frequência tende a cair. Por outro lado, se a geração estiver maior que o consumo, a frequência tende a subir. Para evitar essas variações, as usinas possuem reguladores automáticos de velocidade instalados nas turbinas. Esses sistemas ajustam automaticamente a potência gerada, aumentando ou reduzindo a produção de energia conforme as necessidades do sistema. Esse controle ocorre de forma contínua e praticamente instantânea, permitindo que o sistema elétrico mantenha sua frequência dentro de limites seguros de operação. Esse cuidado é essencial porque muitos equipamentos elétricos são projetados para funcionar dentro de faixas muito específicas de frequência. Variações significativas podem causar mau funcionamento, redução da vida útil ou até danos permanentes. Além da frequência, outro parâmetro fundamental para o bom funcionamento das instalações elétricas é a tensão do sistema, que também precisa ser cuidadosamente controlada. É sobre esse controle da tensão que vamos falar no próximo slide. Além da frequência, outro parâmetro essencial para o funcionamento adequado do sistema elétrico é a tensão elétrica. Assim como ocorre com a frequência, os equipamentos elétricos são projetados para operar dentro de determinadas faixas de tensão. Quando essa tensão se afasta dos valores adequados, podem surgir diversos problemas de funcionamento. Para evitar essas situações, o sistema elétrico conta com mecanismos específicos de controle da tensão. Nas usinas geradoras, esse controle é realizado por meio dos reguladores automáticos de tensão, conhecidos como AVR. Esses dispositivos ajustam automaticamente a excitação dos geradores, permitindo manter a tensão dentro dos níveis desejados. Além disso, ao longo das redes de transmissão e distribuição, existem outros equipamentos responsáveis por auxiliar nesse controle, como transformadores com controle de TAP, bancos de capacitores e reguladores de tensão instalados nas redes. Esses sistemas trabalham em conjunto para garantir que a energia elétrica chegue aos consumidores com níveis de tensão adequados e estáveis.
Esse controle é fundamental porque variações significativas de tensão podem provocar desde simples falhas de funcionamento até danos em equipamentos e sistemas elétricos. E é justamente nesse ponto que começamos a perceber a conexão direta entre o funcionamento do sistema elétrico e as manifestações patológicas observadas nas edificações. No próximo slide, vamos aprofundar essa relação entre as condições de operação da rede elétrica e o surgimento de problemas nas instalações prediais. Ao longo desta apresentação, acompanhamos a jornada da energia elétrica desde a sua geração até o momento em que ela chega às edificações. Vimos que o Sistema Elétrico Nacional é uma infraestrutura complexa, composta por diversas etapas: geração, transmissão, distribuição e consumo, e que seu funcionamento depende do controle e precisa de parâmetros técnicos, como tensão e frequência. Agora começamos a perceber como essas condições operacionais podem influenciar diretamente o comportamento das instalações elétricas prediais. Equipamentos elétricos são projetados para funcionar dentro de limites relativamente estreitos de tensão e frequência. Quando essas condições se mantêm estáveis, os sistemas operam normalmente e apresentam um desempenho adequado. No entanto, quando ocorrem variações significativas nesses parâmetros, os equipamentos podem começar a apresentar falhas de funcionamento. Entre as consequências mais comuns estão o aquecimento excessivo de componentes, o funcionamento irregular de motores e equipamentos eletrônicos, o desgaste prematuro de dispositivos e, em casos mais graves, danos permanentes em aparelhos e sistemas elétricos. Essas situações podem se manifestar dentro das edificações como aquilo que chamamos de patologias das instalações elétricas. Portanto, ao analisar uma manifestação patológica em uma edificação, é fundamental considerar não apenas os elementos internos da instalação, mas também as condições de fornecimento de energia provenientes da rede elétrica. Essa compreensão mais ampla é o que permite realizar diagnósticos mais precisos e propor soluções técnicas adequadas. No último slide, vamos sintetizar essa ideia central e compreender por que entender o Sistema Elétrico Nacional é um passo essencial para o diagnóstico das patologias prediais. Chegamos agora ao ponto central desta apresentação. Ao estudar as patologias das instalações elétricas em edificações, é comum concentrar atenção apenas nos elementos internos da construção, quadros de distribuição, disjuntores, cabos, tomadas e equipamentos. No entanto, como vimos ao longo desta jornada, esses elementos fazem parte apenas da etapa final de um sistema muito maior. A energia que alimenta uma edificação percorre um caminho complexo que envolve geração em usinas, transmissão por longas distâncias, transformação em diferentes níveis de tensão e distribuição por redes que atendem cidades inteiras. Durante todo esse percurso, diversos fatores podem influenciar a qualidade da energia entregue ao consumidor, incluindo variações de carga, oscilações de tensão, controle de frequência e condições operacionais do sistema elétrico. Por essa razão, o diagnóstico de uma patologia elétrica predial exige uma abordagem que vá além da simples observação da instalação interna. É necessário compreender o funcionamento do sistema elétrico como um todo, identificar possíveis interferências externas e avaliar de forma integrada todas as variáveis envolvidas. Essa visão sistêmica é justamente o que diferencia uma análise superficial de um diagnóstico técnico consistente. Assim, entender a estrutura e o funcionamento do sistema elétrico brasileiro não é apenas um conhecimento complementar, mas é uma base essencial para a identificação, o tratamento e a prevenção das patologias nas instalações elétricas das edificações. E é a partir dessa compreensão que podemos avançar para o estudo detalhado das manifestações patológicas propriamente ditas. Antes de encerrar, é importante registrar as referências que fundamentam o conteúdo apresentado nesta aula. Esta apresentação foi construída com base no e-book Patologias das Instalações Elétricas, Hidráulicas, Sanitárias e Combate a Incêndio Unidade Pirmia Elétrica, de autoria de Ivan Cruz Vasconcelos Neto, que serviu como base conceitual para a compreensão do funcionamento do sistema elétrico e sua relação com as patologias nas edificações. A presente adaptação didática e organização da apresentação foram realizadas por Jefferson Almeida Moraes, engenheiro civil, com o objetivo de traduzir esses conceitos para uma abordagem visual e sistêmica voltada ao estudo da engenharia diagnóstica. Além do material principal,
também foram consideradas fontes técnicas complementares, incluindo informações do Sistema Interligado Nacional, dados institucionais do Operador Nacional do Sistema Elétrico, bem como referências normativas e literatura técnica relacionada às instalações elétricas prediais. Essas referências são fundamentais para garantir consistência técnica e alinhamento com o conhecimento consolidado na área de engenharia das instalações. Com isso, encerramos esta introdução ao sistema elétrico brasileiro, que servirá como base para os próximos estudos sobre diagnóstico, tratamento e prevenção das patologias em instalações prediais. Muito obrigado.